Boa noite, boa noite. Gente, hoje é a nossa live e hoje a gente vai falar sobre leads, né? O que os leads comem, onde eles vivem, o que eles fazem. Brincadeira, pessoal. Hoje nós vamos conversar aí com o Rafael, né? Mas eu quero começar aí com alguns pontos, tá? Nosso convidado já, eu vou chamar, ele já entrou aqui, tá? O convidado é o Rafael, da Supra Mentoria. Deixa eu abaixar aqui o meu som. O Rafael, ele é especialista em leads, tá? Hoje a gente vai conversar sobre leads que vêm das redes sociais. Antes de começar, antes de eu chamar ele, eu quero chamar a atenção de vocês. Deixa eu só desligar aqui para ninguém ligar. Quero chamar a atenção de vocês, né? E lembrar que o marketing e as vendas, né? E a área de vendas, elas não podem ser áreas separadas, tá? Elas são complementares, né? Enquanto uma trabalha com a estratégia, a outra faz a conversão, tá? Eu adoro o que a Lúcia, do DNA de Vendas, fala. E ela fala assim, que um é o meio de campo e o outro joga a bola pro gol, tá? Então, os dois têm que ter interações, tá? Então, os leads, gente, eles englobam tudo, todo o processo, as pessoas, gestão, tecnologia, né? E o mercado. Bom, deixa eu chamar, então, aqui o nosso convidado, para ele poder aprofundar tudo sobre leads. Boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Ó, tem um delayzinho aqui, viu? Então, às vezes as pessoas perguntam depois a gente falar aqui. Então, vamos lá, Beleza. vamos conversar, vamos falar sobre leads Vamos para lá. concessionária, para loja de carros. Conta um pouquinho o que você faz hoje, como que você trabalha. Bom, é uma história muito interessante, né? Que eu basicamente nasci nesse meio automotivo, desde pequeno acompanhando aí a família. E já passei por classificados como Web Motors, OLX, Mercado Livre. E recentemente eu estava num grupo de concessionárias, né? Bandeira Toyota, Honda, duas rodas, BMW, Chery. Então, assim, tudo que envolve esse mundo de lead, eu tenho vivido aí pelo menos quase que 7 anos, basicamente, né? De 2013 para cá. Então, isso é o que tem me alimentado, basicamente. Como você bem falou, né, Alessandra? Onde vivem, como se multiplicam e etc. É exatamente isso, né? Exatamente isso. Onde eles vivem, Então, o que os leads comem. Ai, se os peraí, deixa eu nossos ligar lá. amigos, se os nossos amigos vendedores falam direito ou como se deve, também tem isso, né? Tem bastante coisa pra gente falar hoje, né? Muita coisa, muita coisa, muita coisa legal. Então a gente tem um campo muito amplo aí para conseguir falar, né? Conseguir fazer as coisas. Que Então é legal. É isso basicamente aí. isso. Bom, deixa eu fazer umas perguntinhas para você, então. Vamos Ó, lá, eu acho vamos que comecei começar. falando aí sobre a integração, né? Que é necessário a integração de marketing e vendas nesse processo aí de leads, né? Que o marketing, ele precisa conhecer a regra, né? De vendas. E vendas precisa conhecer a regra do marketing. Qual que é a importância disso? Me fala. Então, basicamente, primeiro de tudo, né? Tirar aquele sério dogma que existe. O marketing inventa um monte de coisa, chega na área comercial e os caras não querem vender. Ou acham que inventaram coisa de outro mundo, né? Mas é exatamente o que você falou, eles se complementam. Eles são um só, né? Você deu um exemplo muito legal, um faz o meio de campo e o outro vai lá e cabeceia, faz o gol. Então tem que ser isso, né? E é muito importante, aí agora puxando um pouquinho o lado para o vendedor, você, vendedor que está acompanhando a gente, tem que entender que você faz parte desse processo. Você tem que entender, acima de tudo, que o vendedor tem que saber como é gerado esse lead. Muitas das vezes ele não entende. E aí reclama, né? Ai, que o lead isso, o lead aquilo outro, o telefone está inválido. Então, você entende exatamente como é gerado esse lead, que essa é a tua área principalmente, né?
Então isso é legal, a gente começar a entender como está funcionando tudo isso dentro desse cenário de leads. A gente bateu um papo antes da live, mas a gente não Uhum. combinou assim nada, só quero saber de. Falei para eles algumas perguntas que eu gostaria de saber, né? E Uhum. você falou para mim sobre o SLA. Esse Isso. SLA seria precisar de um com o outro? É um processo, é um roteiro? O que, que é o SLA? Explica para o pessoal de uma forma bem simples. Bem simples. Basicamente, o SLA é o tempo que você tem que atender o teu cliente, né? Tem algumas montadoras que preconizam aí 1 hora, pelo menos, né? No máximo até 1 hora para atender o lead, outras no máximo até 30 minutos. Mas vou te dizer o seguinte, responda ao lead o quanto antes. Eu sei que vendedor tem um problema, eu vou chamar de problema, né? Que o ADM é muito pesado, muitas das vezes é muito burocrático, e isso acaba penalizando na hora de responder o lead da forma mais rápida, né? Mas assim, gestão do tempo é primordial nesse sentido. E tem alguns dados muito, muito bacanas, que o que é? Entre 3 a 5 minutos, quando você recebe o lead, é a janela que você tem para falar com esse cliente. Por quê? Porque dentro do nosso SLA, aumenta em até 50% a taxa de conversão em visita no ponto de venda. Então é literalmente café quente e café bom, né? Se a gente começar a entender isso, putz, cara, sensacional, muda o cenário como um todo. Então o SLA é o tempo que você tem para responder. Ah, e ponto muito importante, né? Dentro dessa questão de tempo, falando de montadoras agora um pouquinho, ele impacta inclusive na questão de pontuação do dealer. De um Né? A retorno questão financeiro, né? de um retorno financeiro, exatamente. Então é muito importante a gente começar a entender isso, que você, vendedor que está nos assistindo, atenda para ontem esse lead. Corre, nem que seja, um minutinho já vou retornar, mas retorna para esse cliente, não deixa ele ali no limbo. Isso é primordial. Isso é primordial. E você, assim, como você trabalha com muitas empresas, muitas lojas, muitas concessionárias, você vê o tempo sendo correto ou você vê o tempo errado? Como que eles atendem? Eles atendem certo ou atendem errado? Então, isso é uma dor no meu coração, né? Porque, infelizmente, a questão do tempo, né, como eu falei, tem o ADM que acaba influenciando de uma forma não muito bacana, mas, de um modo geral, esse tempo ele fica esquecido. Recentemente, peguei uma questão de um lead, o cliente mandou o lead, passou para o vendedor, 24 horas o sistema reagendou, mandou para outro, e 3 vezes isso. O que o cliente fez? Foi no ponto de venda e comprou. E aí o vendedor, que não está errado, colocou lá no sistema, venda showroom. Tá certo, foi venda showroom, mas olha a origem dele. Começou no digital. Então, assim, se o vendedor, que era o responsável pelo digital, tivesse se atentado, era uma venda muito mais fácil de acontecer. Entenda que a venda mais fácil não quer dizer que não é porque ele atendeu o lead ele vai vender, né? A gente sabe que tem N variáveis aí dentro. E até Mas mesmo nesse que você falou, acontece um grande problema para a própria empresa. Ela não consegue metrificar em relação ao funil de vendas, né? Então ela estrutura um funil de onde ela recebe esse cliente. Esse cliente ele passa pelo funil, mas ele vai comprar na loja, igual aconteceu. Então não tem como você, gestor de vendas, ver esse lado de métricas. Isso não tem como você visualizar o processo. Como que você vai saber, né? Isso é um grande erro, né? Total. E eu vou um pouquinho além, né? O vendedor fica reclamando, poxa, o marketing não está gerando lead, não está caindo lead, mas veja bem, se você não ajudou nessa mensuração, como é que o teu gestor, o teu chefe, a tua diretoria vai liberar mais verba para investir? Né? Então isso é importantíssimo. Você, vendedor, é uma ponta principal em toda essa jornada. Vai te ajudar a ter mais lead, inclusive. Né? E aí a gente entra já no segundo momento, como vai tratar o lead, etc. Que eu sei que deve estar no nosso roteiro essa parte. Não, então vamos lá, ó. Vou fazer uma pergunta aqui para você que muitas pessoas perguntam como qualificar esse lead de uma maneira correta que se possa trabalhar. Hoje, inclusive, eu até falei com uma diretora de marketing sobre isso, né? A questão da qualificação do lead. A gente tem 2 cenários, tá? O primeiro é o marketing gerando esse lead. E como é que ele vai qualificar melhor esse lead? Primeiro de tudo vamos falar de rede social, que é o nosso foco aqui hoje, agora. Por meio do formulário. Quando existe aquele formulário dentro do Facebook, do Instagram, é claro, quanto mais perguntas, melhor. Né? E ponto muito importante, tá, vendedor? Não vamos usar de moleta dizendo
que o telefone é inválido. Porque pensa comigo, dupla verificação no Facebook, hein? Se ele coloca um dado que não existe, como é que ele vai validar a rede social dele? E cá entre nós, 70% da população tem rede social, né? Então, assim, a gente tem que entender que esse dado é válido. Poxa, Rafael, vamos então imaginar que teve algum problema no meu CRM e não veio o telefone, veio só o e-mail. Poxa, realmente, hoje em dia quase ninguém responde e-mail, né? A gente vê as montadoras que mandam aquela pesquisa de satisfação e o vendedor tem que implorar, pelo amor de Deus, responda o e-mail. Então, assim, vendedor, pensa comigo, vamos ser estratégicos, inteligentes cada vez mais. Pega esse e-mail que está lá, joga na rede social, você vai encontrar o cliente muito provavelmente. E aí você pode puxar uma conversa. Poxa, mas não vai ferir a questão da LGPD? Não, porque o cliente, na hora que ele te manda os dados dele, ele já está autorizando, né? Então a gente tem que começar a entender muito, principalmente agora, né? Eu sei que tem algumas concessionárias aí que estão com cabelo em pé porque não está mais fazendo aquilo que fazia lá atrás, com medo de uma multa. E tá certo, tem que ter medo de multa mesmo, né? As multas vão ser absurdas, né? Absurdamente caras, mais de 2 milhões, né? Sim, sim, sim. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né? De entrar em contato com o cliente e não dizer, poxa, Marketing, o lead está inválido que veio do Facebook. Mas entenda como é gerado esse lead. Quando o cliente clica lá em gerar, já preenche automático, que são os dados verdadeiros dele, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado na hora de apontar o dedo na cara do marketing. Eu acho que esse é o primordial dentro desse cenário, né? Da qualificação do lead. E aí, falando agora do lado do vendedor. Como é que você, vendedor, consegue qualificar melhor esse lead? E aí eu penso na primeira estratégia que vem, que eu fazia muito disso, né? Falar com o meu cliente. Opa, travou o seu. Travou? Voltou? Travou, não, voltou. Então, assim, é falar com o meu cliente, é literalmente ligar, entender o momento de compra dele. A gente tem que também entender que o lead de rede social, na maioria dos casos, ele não é um lead que é uma compra mais imediatista, como o Google. Entenda, estou generalizando essa informação, tá? Vai ter cliente que mandou lead hoje para o Facebook e vai comprar amanhã. Super existe isso. Mas, de um modo geral, porque pensa comigo, você está indo para um momento em entretenimento, fazendo nada, ser impactado por um post. Isso já é uma pergunta que eu ia fazer, ó. Como que é esse lead que chega das redes sociais? Como que então, você... esse lead da rede social é exatamente isso, né, Alessandra? Onde o cliente está no momento de entretenimento dele, não está, às vezes, nem procurando comprar alguma coisa, mas aquele post despertou a atenção dele. E aí ele vai te mandar o lead. E aí o vendedor, eu vou generalizar novamente, infelizmente, quer tirar pedido. Isso é horrível. Porque às vezes o momento de compra do cliente é para comprar daqui a 1 mês, 2 meses. E aí a gente tem que lembrar do quê? Funil de vendas, trabalhar uma réguazinha de contato com ele, lista de transmissão. Esses dias você fez uma live muito boa falando de WhatsApp Business, né? Usa ali a lista de transmissão, coloca a etiquetazinha no cliente, né? Vai falando com ele, manda o conteúdo. Não fala só de preço. Eu, como cliente, acho horrível. O vendedor só me liga para falar de preço. Né? Isso é sofrido, né? Então, as redes sociais, elas trazem essa conexão, né? Então, ao invés de trabalhar também somente com preço, somente com posts de carros, é legal você fazer esse conteúdo que nós chamamos de inbound marketing, que é a atração do cliente, que é ele querer atrás de você, né? E se você tiver um processo, por isso que é importante o marketing e vendas juntos, trabalhando junto. E eu sou gosto de falar para os meus clientes que quando eles fizerem reuniões semanais de vendas, a pessoa do marketing tem que estar lá, ela tem que entender o porquê, tem que entender a meta, porque se ela não entender o processo, ela não tem como fazer uma campanha legal. Até da mesma maneira que o vendas, a vendas também tem que entender, senão ele não tem como entender o marketing, não tem como saber, né, que tipo de campanha, né? Então, vamos ver uma perguntinha. É recomendado ter um script para fazer o primeiro contato? O Giovanni perguntou. Totalmente, tá? Só que entenda que script não é algo engessado. Script é um roteiro, é um drive, é um guide, é um guia, é um norte, onde você vai ter ali o passo a passo, saudação, entender qual é o momento de compra do cliente, não é ficar aquele robozinho, nossa, aquilo é bizarro, né? Então, assim, é legal que tenha o script, deve existir. Eu tenho certeza que a Brasal deve ter alguma coisa, senão a gente vai puxar a orelha da pessoa responsável lá. Mas, assim, entenda que é muito importante ter o script. E não só o primeiro contato, né?
o segundo contato ali dentro da régua com ele. Mais cedo, alguém da Bahia estava falando comigo, Rafael, tem dificuldade, não converto direito o lead. Então, a gente tem que entender N fatores, mas o script também está dentro disso, né, da conversão. E entenda que conversão não é somente venda, é conversão em o cliente dar atenção, é conversão o cliente entrar em contato, né, num segundo momento, conversão no ponto de venda, isso, e até a loja. Então, assim, o script ele te ajuda muito, muito, mas não fica engessado a ele. Cada um fala de um jeito, né? Então, isso é muito você adaptar ao cliente. Tem cliente que vai te responder por um texto, tem cliente que vai te responder por um áudio, e você vai fazer esse contato pelo áudio. Então, é legal a gente começar a ter esse entendimento, que isso faz a diferença, né? Dentro desse cenário da tratativa do lead. Teve uma live que eu fiz aqui com o André Hipólito, ele disse que existe tipo se o cliente responder em áudio, você responde em áudio. Se o cliente responder em texto, você responde em texto, né? O espelho, se o cliente responder em vídeo, você responde em vídeo. Então, a Aline perguntou, leads das redes sociais, aqui são os melhores clientes? Ah, olha lá. A Aline, ela é social media de uma empresa, ela trabalha com marketing de uma empresa, né? Já conversei com ela aqui. E ela tá falando que são os melhores clientes, olha só, são os que mais convertem, Aline, seria isso, né? Legal. Que legal. E aí desculpa, eu parabenizo, não, né? Você atendendo esses clientes que você atende, o que você vê também? Você vê que a conversão em redes sociais, ela é grande ou não? Como que você vê isso? Temos um cenário muito interessante, a questão de mensurar. Se o vendedor não informa isso para o CRM, a gente não consegue saber. Isso é primordial, né? Mas pelo que eu vejo no dia a dia, ele tem uma conversão muito legal de rede social, só que o lado positivo gera quantidade de lead. E eu não vou dizer uma conversão para venda agora, tá? É para venda daqui a 2, 3 meses. E aí você trabalha o teu funil de uma forma bem legal. Agora, lead de Google, né? Lead que vem do teu site, lead da montadora, indicação. As pessoas esquecem que indicação é o lead. E é um dos melhores que tem, né? Pô, eu, como cliente, estou indicando alguém, por mais que talvez a pessoa não compre agora, mas eu estou dando aquele dado, nossa. Então, assim, é muito interessante. Mas numa escala aí de 1 a 5, o lead de rede social eu consigo categorizar entre 3, 3,5, tá, de conversão. Então, eu acho bem válido. Bom, sim, né? Com certeza. Sim, com certeza. Esse lead não pode não ter. Esse lead de indicação, quando o vendedor recebe, você acha legal colocar ele dentro do funil para o marketing poder trabalhar, para depois poder nutrir esse lead? O que você pensa sobre isso? Totalmente, eu acho bem pertinente, tá? É engraçado que hoje tem muita concessionária e até revenda multimarca que estão em níveis muito diferentes, né? Tem concessionária que usa tudo bonitinho como tem que ser. Concessionária que não usa. Nem tem, se duvidar. É verdade. Né? Mas sim, é totalmente pertinente, ele deve ser colocado. Agora, claro, ele deve ser classificado de uma forma diferente. Talvez, não vou arriscar, mas eu vou dizer que ele, por mais que seja indicação, você vai conseguir somente classificar esse lead depois do primeiro contato. Porque assim, a indicação ela é muito boa, ela é muito rica. Mas como é que você classifica uma indicação sem falar com o cliente? Porque, às vezes, como que você classifica os leads? Como que você... Como que é legal classificar os leads? Bom, basicamente a gente consegue dividir aquela divisão básica, né? Frio, quente e morno. E aí eu vou um pouquinho além, esses dias até respondi uma caixinha que me perguntaram isso, entre o que vai comprar agora e o que vai compra futura. Porque você consegue ler de uma forma diferente. E assim, eu falo compra futura, porque aí no meio vai ter quem está especulando. Vai ter alguém que só quer fazer um benchmarking da vida. É normal. Acontece. Né? E aí na tratativa, usando uma réguazinha básica, você consegue dizer, pô, realmente, esse cara aqui, ele não vai comprar de mim tão cedo ou nunca vai comprar. Vamos jogar ele aqui na lista de venda não realizada, para o segundo momento reimpactar ele. Né? Então, assim, vamos classificar nesse formato. Frio, quente, morno e abrir um pouquinho. Compra agora, né, presente, e compra futura. E aí vai te ajudar dentro desse cenário. Eu quero que você fale um pouco mais para frente sobre nutrição de leads também. Como que é essa nutrição. A Aline, ela falou assim, que nas redes sociais, se a pessoa tiver o cliente perfil aberto, é legal ir olhar o perfil.
Esse é um trabalho que o marketing tem que fazer, né? Para estudar as pessoas, para saber quem está entrando, quem não está. É bem legal mesmo, Aline, é verdade. Sim, é verdade, concordo. E o vendedor também, não custa nada ir lá e olhar. Às vezes o cara tá fazendo uma pesquisa para um sedã, mas você acabou de ver que o cara, sei lá, tá separado e tá virando boy, né? Vamos vender um esportivo pro cara, não é hora do sedã, é hora do esportivo. Enfim, Na hora do então GTI. um GTI, né? Então é legal a gente começar assim a pesquisar. Eu gosto muito de ver quando um vendedor reclama do outro. Ó, fulaninho ali, ó, Rafael. Ô, gerente, o Rafael ali tá o dia inteiro vendo no computador, no WhatsApp. Aí o gerente, mas tá vendendo? Tá. Então, porque ele tá fazendo o dever de casa, né? Ele tá fazendo. Então isso é bem legal mesmo, dentro desse cenário que a gente tem aí de lead. Ó, quais são as ferramentas dentro desse processo que podem ajudar tanto o vendedor quanto a própria empresa? Então, vamos pensar primeiro em lado da empresa, né? CRM. CRM ele vai te ajudar, primordial. O próprio funil de vendas, muitos CRM já tem ali, né? E a gente existe um problema eterno que montadora te entrega um CRM obrigatório e aí às vezes o marketing quer contratar outro CRM porque não tem uma integração muito boa com redes sociais e etc. Né? Então assim, é a dor que você vai ter que usar, meu amigão. Literalmente, meu amigo vendedor, você vai ter que usar pelo menos duas ferramentas. Vai ter que CRM da cadastrar no montadora. CRM da loja, cadastrar no CRM do. Copia e Hoje você cola. falou do Followize, né? Hoje você falou dos stories do Sim, Followize. É muito bom o Followize como CRM, né? muito, muito, muito. Uma ferramenta, não é tão relativamente nova no mercado, né? Mas é uma das que elas estão mais direcionadas realmente para o mundo automotivo. E vou te ser bem sincero, os caras são bons, viu? Então, Por né? Tem favor, Followize, integração, alguém né? no Followize patrocina a gente aqui. Ah, é. Tem integração com, muito, com quase Muito, tudo, né? Com várias plataformas, muito, né? muito, muito. Até plataforma de pós-venda, né? Tem uma no mercado aí chamada Flychat, ela integra inclusive com ela. Então, assim, é surreal o nível de integração. Isso para o vendedor é muito bom, né? E aí, agora É. falando para o vendedor. Você me perguntou de ferramenta para a empresa, né? E agora para o vendedor. E aí sim, eu vou trazer o Followize como exemplo, tá? Mas é um CRM. Aí, ó, alguém falou. Fechei uma venda hoje de cliente Followize. Show! Muito legal. E, Tainá, espero que você tenha lançado isso ali dentro do CRM, hein? Pelo Tem amor que de Deus. nutrir, né, gente? Tem que Tem que- nutrir É para isso depois aí. poder metrificar, para poder analisar, para a gente poder Sim, melhorar em todos os aspectos, tanto na com vendas quanto certeza. no marketing, né? Com certeza. E aí, o CRM é um que o vendedor tem que usar, não tem como fugir, dizer que vai lembrar, vai anotar no caderninho, desculpa. Tem uma hora que isso não vai dar certo. E normalmente é muito Verdade. rápido que isso acontece, né? E o outro ponto que eu gosto de usar é algum bloco de notas. Eu uso muito o Keep, né, o Google Keep para anotar, mas tem o Evernote, enfim. Anotações rápidas, alguma coisa. Entenda que isso é caso vocês estão ali na correria, aparecer alguma coisa, faz uma anotação, depois usa. Mas o CRM, de um modo geral, te ajuda com tudo, com anotações, com agenda. Então, assim, é bem bacana dentro desse cenário, né? E, e Phone Track. Phone Track ou Call Track, enfim, tem N nomes, né? É mais uma ferramenta que ajuda muito. Tanto para nutrir o lead, como entender, identificar e se aprimorar, né? Eu acho que essa parte de ferramental tem muita coisa, assim, basta a gente utilizar. De Esse phone verdade. track seria mais para a empresa utilizar, né? Ele é mais para empresa, mas assim, como a gente entrou um pouquinho falando de Followize, ele ainda faz uma integração com Followize, então assim, você consegue ouvir a ligação, né? Entender o momento de compra do cliente, etc. Então assim, vale muito a pena também usar essas Hoje, gravações de telefone. a maioria das pessoas prefere o WhatsApp, né? O Followize, ele não tem ainda, né, uma integração com o WhatsApp boa, que custe mais barato. Porque Foi eu já até cheguei a onde. ver que tem uma que custa 4.000, né? Nossa, eu não sei te dizer exatamente qual que é, mas realmente não tem uma 100% ainda, né? Então, Até assim, vai porque o usando alguns. WhatsApp, ele é chato, né? Ele tem um protocolo muito complicado, né? De Tipo a colocar Apple, né? dentro. Hã? É tipo a Apple. Tudo que você É, quer fazer na verdade. Apple tem um monte de. Assim, tem um lado bom, né? Que deixa a ferramenta cada vez mais sustentável, mais robusta, mais segura. Mas pra gente estar no meio automotivo, que é tudo muito pra ontem, realmente dá uma judiada pra quem quer vender. É Essa porque que é a quando você quer realidade. comprar um CRM, aí você tem o da loja, da concessionária.
Tem o Uhum. outro de marketing, daí você tem que pegar um outro de WhatsApp para poder integrar tudo, é meio complicado, mas É, é assim que funciona, né? é assim, E não tem sempre vai como. mudar. E as ferramentas sempre vão mudar, né? Com certeza. Assim, foi-se a época, né, que a gente usava o caderninho, depois usou um pouco o Excel, e às vezes era aquele sistema no DOS muito horrível, muito, enfim, as coisas foram evoluindo. Vai chegar um momento, né, que vai Que estar vai tudo ter tudo em um, centralizado. né? Tudo em Vai um, chegar. baratinho para as lojas usar. A Aline chegou aqui Coisa a boa. comentar do Webmotors. O Webmotors tem um CRM que se você Tem. paga mensal, ele é gratuito, né? Você já trabalhou na Webmotors, não trabalhou? Já trabalhei na Webmotos. Inclusive, eu passei nessa época aí que tava de cobrança de lead, toda essa parte aí foi uma época muito insana, eu diria. Sim, o Webmotos ela é uma ferramenta muito boa, né? Uma das mais antigas do mercado. Traz bastante lead, focado principalmente no mercado premium. A gente já vê alguma coisa com ticket mais popular, vamos chamar assim. Mas é uma ferramenta legal. É uma ferramenta legal para quem não pode investir muito, usa, é tudo em Kanban, né? Quem não sabe Kanban, você pega a raça, coloca ali feito, a fazer, concluído, enfim. Então, assim, é uma ferramenta muito prática. Para quem não tem nada e que está começando, vai mesmo de Web Motors. E, claro, né, pede para o operador ali, que não tem nenhum operador aqui vendo a gente, mas literalmente pede para o operador um descontinho, ajuda ali no financiamento a mais e vamos em frente. Mas vale Tem muito a pena. outros também que aí você não paga, né? Que aí que não é que não paga, você já paga, então você pode incluir, que é do iCarros, do Itaú, né? Tem do Mob Alto também Webmotors, tem, se eu não me engano. Mobiauto. Enfim, tem bastante coisa aí. Mas é muito E legal. Então, assim, como que... Não pode falar, desculpa, cortei. não, mas assim, o que não falta é ferramenta, né? Para todos Aham. os níveis de entendimento, até você evoluindo cada vez mais, e até bolso, vamos dizer assim, até bolso, realmente. E até pro perfil, o perfil mais servindo na multimarca, o perfil mais concessionárias, enfim. Então tem para tudo, é só pesquisar. Você acredita que existe, e você falando em perfil, né? Existe um sistema e um processo que, por exemplo, como que eu posso perguntar isso? Que é efetivamente bom, por exemplo, dentro de uma loja, dentro de uma concessionária. É legal, a hora que chegar os leads, já dividir para os vendedores, ou é legal, a hora que chegar os leads, trazer um atendimento de filtro antes, que aí não é um vendedor, é um atendente. Então, assim, Uhum. existem várias maneiras de se trabalhar com esses leads, né? Sim, Como, sim. o que você acha melhor? Existe um jeito melhor de se trabalhar? En- Então, eu vou dizer pelo que eu vivi na prática, tá? E aí eu vou dizer o que eu vivi na prática, o que eu vi em outros grupos acontecendo, eu presenciei muito de perto. Até um certo momento, aí vamos colocar aí, mas até um ano e meio ou dois atrás, era super normal o famoso encantador de lead. Era um atendente que recebia, esquentava o lead, e aí passava o lead para o vendedor propriamente. E aí tem toda aquela parte de dividir comissão, etc., que a gente não vai entrar no mérito. Esse era um cenário. Até certo ponto deu muito certo. E aí, o que começou a acontecer no mercado? As pessoas começaram a não se dar muito bem, porque, poxa, eu fui atendido pela Alessandra, que me atendeu super bem, e agora me passaram por Rafael. Poxa, é um perfil de homem, que só quer vender, não quer me ajudar. Entendem? Então, assim, começou a ter isso. Então, aí a gente vira agora para um segundo momento, onde a pessoa que começa esse atendimento no lead, ela vai fechar a venda, né? Então, isso Entendi. é muito legal. Então O é que que eu direto pro vendedor. direto. E assim, e aí a gente entra já no, vamos dizer, no momento 2,5, que esse vendedor ainda ele está atendendo o lead. Mais uma vez, estou generalizando. Hoje em dia já tem algo mais específico em poucos grupos no Brasil, né? Onde o vendedor atende o lead e esse mesmo vendedor atende o showroom, por exemplo. Né? Então, assim, quebra muito, dificulta, deixa o lead ali no limbo. Então, assim, o que, que eu acredito que eu comecei a ver que dá muito certo? Esse mesmo vendedor focado 100% em lead. Entendam, quando eu digo lead, é lead do Google, do site da montadora, de classificados, rede social, Seria o telefone, vendedor indicação. web. O vendedor web, pronto, vamos dar esse nome. Né? Então ele pega tudo isso daí e do início ao fim. Quer dizer, Rafael, quer dizer que ele não vai para o showroom atender? Claro que vai, mediante agendamento. Mediante aquele cliente que ele começou o primeiro contato e direcionou. Né? Então isso é muito legal. Isso tem dado muito certo. Pode ser que daqui a, sei lá, um ano, 2 anos mude? Pode. Mas nesse momento o que eu consigo ver, o que está dando muito certo é o mesmo vendedor, do início ao fim, atendendo o mesmo cliente. Rafael, ele pode atender o showroom de forma avulsa? Até pode, mas se assim, se o bicho estiver pegando. E cá entre nós, a gente sabe que não tá, né, Alessandra? Pois é. Showroom tá cada vez mais escasso.
Essa que é a Então, eu realidade. também vou falar um pouco sobre isso que você falou, também sobre uma história minha que eu passei. Nós fizemos vários Hum, testes, né? O teste foi a primeira. Por isso, eu perguntei porque existem CRMs que já distribuem direto para os vendedores, tipo um bolsão, chega tudo ali, os vendedores vão pegando, né? Ou você distribui direto para o vendedor, ou cai para um atendente. Então, o CRM faz esse processo também, né? Então, a gente já passou por todas as etapas, o vendedor atendendo sozinho, um vendedor web, uma atendente. Realmente, o vendedor web que sabe trabalhar, que sabe converter, ele faz um trabalho melhor nesse sentido. Porém, tem a diferença, os vendedores que não queriam ser um vendedor web, por exemplo, estão vendo uhum. hoje uma dificuldade, né? Porque não entra cliente na loja, ele tem que correr atrás, tem que fazer prospecção, senão ele não vende, né? É exatamente isso, né? E o pior de tudo, ele ainda bate o pé que ele diz que o lead dá muito trabalho para vender. Aí ele quer ir pro showroom. Aí ele vai pro showroom e sai da empresa. É muito louco isso, né? Verdade. A Isso é gente tem, real, isso é real, né? isso é real. E a gente tem que entender que o lead dá trabalho, sim. O lead é paciência, sim. Eu falo muito no meu perfil, não existe fórmula mágica. Você tem que ali uma coisa todo dia, alimentando, falando, conversando, né? Assim, até dando um pequeno spoiler da nutrição de lead. Cara, se tu falou a primeira coisa com o cliente, ele até foi na loja, por exemplo, e não fechou, mas também viu o que não vai comprar, deixou uma interrogação, manda uma foto do acessório para ele, né? Manda para ele alguma coisa. Olha, esse carro está sendo com melhor revenda esse ano. Alimenta esse cara. Mostra para ele que a decisão Conteúdo, né? é boa. É conteúdo. Não fala só preço, preço, preço. Aí talvez ele no quarto contato ele não te mandou tomar banho, ele ainda está ali interagindo. Aí você fala de preço. Ó, condição matadora, final do mês, Black Friday é Black Friday. Esse é o preço. Vem para cá. Isso aí, legal, isso mesmo. Ó, o Moisés, já trabalhei em concessionária e tem esse papel de web, trabalhando 100% com leads, olha lá. Quando converso com um lead, abro toda a proposta para ele ou tento deixar uma curiosidade para vir na loja? Ah, eu sou totalmente deixar a curiosidade. Entregar demais o ouro pro bandido é um pouco complicado. Tem muito Mas se cliente o cliente leiloeiro. quiser saber quanto custa o carro dele, por Então, exemplo, quanto custa o mas carro você usado? pode falar. O problema, carro usado é complicado, né? A gente tem que ter avaliação. E aí tem aquele que a gente fala, mas uma média. Aí uma média você dá o preço lá em cima pro cara vir quando chega o carro dele tá todo detonado. Então tem que ter É esse complicado cuidado, né? isso, né? É muito complicado. Eu entendo essa dor, eu entendo muito essa dor. Mas a questão de dar o preço na hora que você está tratando com o cliente ali, tem que entender a janela, né? Tem que entender que, assim, e é o perigo, às vezes, na vontade de vender, de fechar aquela venda, ó, o carro custa tanto, assim, você já falou tudo do carro. E o cliente, não, mas eu queria saber se ele faz um consumo alto ou baixo, né? Então, assim, aquela velha historinha, ouça mais do que fale, aí eu boto uma vírgula, mas fale também um pouco, isso te ajuda, né? Ficar só ouvindo, 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 não, vai ficar um monólogo. Né? Então, assim, tem que ter cuidado, dá sim para falar de preço, mas deixando sempre uma pulga atrás da orelha. Ó, esse preço é o preço mais cheio, mas eu consigo ver um preço melhor. Vou marcar aqui no dia tal, horário tal. Tá ok na sua agenda? Né? Agendamento é outro negócio muito importante para a gente falar também. Como agendar esse lead. Tem que ter muito cuidado. Que é batata. Você chega pro vendedor, e aí? Quantos leads você tem agendado hoje? Ah, tem dois. Que horas eles vêm? Ah, um falou que vem depois do almoço, o outro disse que talvez vem, mas é certeza de vir. Então, né? Veja Não bem. tem horário definido, Não nada. tem hora. Então isso é muito complicado. Eu sei que é difícil, eu sei que tem cliente que vai colocar N empecilhos, mas, mais uma vez, vamos entender que gatilhos existem para isso. Né? Colocar esse gatilho aí para o cliente ele é muito bom. Ah, Tainá, quando você liga para o lead, ele não atende ou atende e pede para chamar no Zap Zap. A pessoa visualiza e nunca responde. Sinto dificuldade em quebrar essa barreira da não resposta. Coincidentemente, o Moisés, que acabou de perguntar, eu falei com ele antes de chegar aqui na live, né? Assim, teste a forma que você fala com esse cliente. Eu te digo por experiência própria. Um exemplo, Brasília, às vezes é muito mais fácil você falar com esse cliente com texto. Tem cliente que usa muito áudio. Cuiabá, por exemplo, você manda o áudio mais rápido ainda, o cliente te responde. Então, assim, entenda, por mais que o cliente te mandou logo um texto, e você mandou o texto e não respondeu, manda o áudio. Porque muitas das vezes o cliente vai ver ali em cima, né? Um texto, não quero. E larga de mão. Mas você manda um áudio,
Aí o cliente vai ficar com aquela curiosidade, né? Então, assim, não vou dizer que vai ter a forma certa, mas teste. De Teste, repente, mande. você chegou a enviar algum vídeo, Tainá, alguma coisa? Ou você só Isso. manda um oi pra ele ali? Vamos lá, ó. Isso é uma boa Costumo mesmo. usar com você na loja e o carro avaliado fisicamente, eu tenho mais força com o meu diretor para garantir o negócio para você. Isso é uma boa É, é uma, resposta, com é, certeza. é uma boa saída. E a gente sabe, né, que já tem ferramentas, tipo, acho que o autoavaliar já está fazendo isso. O próprio cliente já faz a avaliação dele, você já recebe meio que mastigado, né? Ainda bem que houve Covid, tirando a parte triste do Covid. É É, sério, porque o gente. cliente vai entender o valor do carro usado, né? Por isso que também tá tão difícil de arrumar carro seminovo, né? Para comprar, para as Sim. revendas terem para vender, né? Então tá muito aquecido, né, o mercado de seminovo. Então, assim, essa parte do vídeo que você bem citou é outra forma muito legal, né? Você falar do carro via vídeo. E, gente, o WhatsApp Business comporta, né, colocar isso daí. Vai ajudar muito. Ó, tá na Ó, de respondeu, já ouvi. repente, a hora que É. você. Aqui, o consultor Toyota disse que escreve, desculpe o incômodo e tá funcionando para ele, ó, Tainá. Aí, ó, Vamos é tentar um teste. podemos fazer isso, né? Já Tenta cheguei a fazer mandar isso. vídeo, foto, casos raros do cliente não responder quando tem vídeo. É. O difícil é o primeiro É, contato. Quando ele é o não primeiro atende, eu contato. não respondo. Né? Quebrar essa O primeiro barreira. Ó, e contato é falando mais de. difícil, né? É mais difícil. É mais difícil. Ainda que o cliente tenha mandado e pedido, ó, fala comigo pelo WhatsApp. E a gente tem alguns cenários bem interessantes, como por exemplo, você ligou para o cliente. Ele falou, não posso falar, tô numa reunião, me manda WhatsApp. Você manda WhatsApp na hora, ele responde na hora. Olha que louco isso. É o novo perfil do cliente, né? É. Então isso é bem interessante. E ainda falando nessa questão do desculpe o incômodo, é muito legal essa estratégia. Aí vai um pouquinho além. Coloca os emojis no texto que você escreve, né? Isso ajuda a quebrar um pouco o gelo. Eu lembro que uma vez eu conversei com um vendedor da Toyota e ele mandava um texto bem bacana, assim, meio Ctrl-C, Ctrl-V, mas é legalzinho ainda, sabe? Mas colocava emoji, colocava um bonequinho, colocava alguns símbolos que reforçavam a mensagem. Então, assim, tem crítica visual, né? Ele bate o olho, que legal. Então, tudo é teste, gente. Não vou E um dizer que outro tem o cenário certo. também dentro de tudo isso é que nós precisamos entender onde que o cliente está, né? Em qual estágio do funil ele está, porque de repente, vamos supor, tá? Você falou com ele, ele entrou ali no seu processo, porque ele entrou pelas redes sociais, então ele está ali entretendo, né? Ele entrou pelas redes sociais, ele não vai comprar agora, mas ele se interessou. Aí você manda um WhatsApp para ele, e aí ele foi viajar. Eu sei que com Covid tem gente viajando. Aí ele foi viajar, ele vai ficar uma semana e não quer saber de nada. Então É. também tem esse outro cenário aí, não é só de viagens, mas de repente você está dirigindo, está no trânsito, manda mensagem. Aí você só vai responder no outro dia. Então, assim, existem Uhum, vários cenários, né? Que a com gente certeza. precisa entender dentro do processo e lembrar. Por isso que é importante a gente não esquecer do cliente. Eu vou tentar ligar para ele 5, 6, 7. Quantas vezes é necessário ligar para esse cliente, Rafael? Me fala aí. Quantas vezes a gente precisa Então, entrar em contato? antes de responder isso, eu vou só comentar aí, ó, o consultor Toyota Modesto falou, tem o Capitão América batendo continência. Cara, isso é muito legal. Isso conecta com o teu cliente, né? Claro, dependendo da faixa etária dele. Agora, por que você não tem também a Mulher Maravilha? Você vai falar com o público feminino, né? O nosso público é muito amplo, tem marcas que literalmente são mais femininas do que masculinas. Então, vamos nos conectar com isso. E As agora tem mulheres, os emojis nossos, né? Que a gente pode personalizar, parecendo com a sim. Tainá, inclusive tem, né, Tainá, o dela, eu vejo. Olha que legal. E a gente tem que lembrar que o homem, no momento de compra dele, ele está numa missão. Ele tem que comprar para resolver um problema e acabou. A mulher não, é uma jornada. Ela quer comprar porque ela tem que resolver um problema, porque ela precisa se sentir melhor, entendeu? Então, assim, tem muita coisa. A mulher trabalha, a cabeça da mulher é diferente do que a do homem. Então, isso é legal a gente entender também. Voltando à sua pergunta, quantas vezes a gente consegue? Então, na literatura, dizem que são em média 12 vezes. É muita coisa cá entre nós. A gente, como vendedor, não tem muito desse tempo de tentar É. 12 vezes falar com o cliente. Mas, pelo que eu já testei, pelo que eu já vi fazer, em média 4, 5 vezes. Né? Uma ligação, não atender o WhatsApp, depois tenta o WhatsApp, manda um e-mail para reforçar, volta numa ligação, e aí você começa a sentir esse cliente. Tá claro, scripts diferentes, formas de contatos diferentes. Isso vai te ajudar. Para não ser robozão, né, gente? Copia e cola e vamos embora. Aí É. não dá.
Aí É não dá, ruim, né? aí não dá. O robôzão, Sim. a gente tem que ter humanização, né? Humanização dentro do atendimento, senão não flui nada, Sim. né? É aquela história, para de vender pro lead da caminhonete e vende pro seu João que quer comprar uma caminhonete. É Fica muito verdade. diferente essa pegada, né? Fica muito diferente. Alguém perguntou aí também onde eu posso arrumar. Modesto, cara, não é difícil. Dá um Google aí da vida, você vai encontrar isso daí. Tanto de emoji, GIF, Arrumar o quê? O já dá pra criar. roteiro? Não, não, eu entendi que seja a parte de GIF que a gente estava falando ali, da Ah, Mulher e aí, a Maravilha, Tainá já aquele que você colocou, ó, falou. Bitmoji. Aí, ó, massa. Então, assim, o que mais tem aí na internet tem isso daí, né? Então, isso a É, gente fica consegue super fazer legal, dá muita um ar, coisa. assim, de Sim, quebra-gelo, né? É isso que você quis falar, né? total, Pô, durante total, esse total. processo, por exemplo, de 5 vezes, 10 vezes, cada concessionário, ou cada loja tem um processo de vendas e provavelmente deve estar escrito isso em algum lugar, ó. Uhum. Você precisa entrar em contato 5, entrar em contato 6, pelo WhatsApp é 5, se ele não atender. Como que é essa nutrição assim deles? Você trabalha com algum processo visível, visualmente assim, para os atendentes, para os vendedores? Ligou uma vez, não atendeu, ligou 2 vezes, manda o WhatsApp, não atendeu no WhatsApp, manda e-mail. Como que você organiza isso? Momento jabá aqui. Gente, no meu curso tem um módulo que fala sobre isso. Mas eu vou falar para vocês também aqui. O que que acontece, né? Pela regra, vou dizer regra mesmo, que é um passo a passo que a gente consegue, né? Ligação seria o primeiro momento. Segundo momento, que o cliente te deu uma abertura, aí você com certeza vai evoluir para o WhatsApp essa conversa. Certeza. Certeza. E aí dentro disso, coloca ele numa régua. Né? Tem uma tática aí muito bacana que eu conheci, inclusive na minha época de OLX, e, cara, dá super certo. 7/21. Durante 21 dias você vai ter 3 contatos com esse cliente, né? A cada 7 dias. Assim, fez o primeiro contato, bacana. Não conta ainda dentro desse cenário. Passou a primeira semana, começa o primeiro contato com ele. E aí, saber como ele tá, saber de mandar algum conteúdo, alguma coisa que aconteceu com aquele carro, algum que ele ficou ali, né, meio na corda bamba, vou, não vou, vou, não vou. Segundo momento, você reforça que está ali disponível, reforça que tem uma agenda para atender ele. E aí no terceiro último momento você fala de preço. Porque você já chegar com os 2 pés no peito falando de preço, isso maltrata o cliente. Isso maltrata. Aí ele vai falar assim, no primeiro contato já me deu desconto, peraí que eu vou cozinhar um pouquinho mais. E aí e acontece, tá, gente? Acontece. Dizer que não acontece, acontece. Eu E a aprendi gente uma quer... coisa. Eu aprendi uma coisa com a Bia, inclusive acho que ela está assistindo aqui, né? Que nunca, sobre preços, você nunca, nunca, nunca na sua vida você deve falar assim: esse carro custa tanto, mas eu vou conseguir um desconto, esse carro é assim, mas eu vou falar com o meu gerente. Você apresenta e fala assim: custa 50 mil. E fica quieto. O cliente que tem que falar, não você que tem que pedir desconto, não você que tem que imaginar que existe algum desconto, então você fala o valor e fica quieto. É ele que tem que falar, né? Isso Até eu achei porque se super legal. você fez o papel certinho de vender o benefício, o valor daquele produto, tipo assim, ele vai entender, caramba, é só 50 mil, vai resolver todos os meus problemas? Ou, Aí de ele vai pensar repente, ele assim, pede, né? Você sabe que você pode dar desconto, só que você não precisa falar, vou conseguir, vou ver, vou falar. Você fala o valor, se ele pedir, você fala, já vou ver. Aí você, eu né, vou ver. negocia com ele. Me passa o CPF, deixa eu passar uma ficha para ver se eu consigo melhor É, negociação. Então tudo isso é legal a gente entender, né? Porque literalmente assim, preço máximo ou médio mínimo. Então vamos trabalhar com isso, começar a colocar isso na nossa mente. E você que é de montadora, que está aí de concessionária, vai lá no site da montadora ver qual é o preço mais cheio. Que a concessionária muito raramente vende nesse preço cheio. Então usa ele de balizador. E aí você vai é. trabalhando com o teu cliente um possível desconto. Agora, claro, carta na manga só quando ele vier na concessionária. Isso é primordial. É ali que a mágica acontece, é ali que Mas você hoje está em no dia, seu com o ambiente. Covid, Vou te ser bem sincero, ah, meio que já voltou ao normal, tá? Nessa minha última experiência que eu estava na Toyota, as passagens ali de pós-venda, nossa, quase que o normal. Vou dizer que 80% já estava em quantidade normal, né? mas e vender online, né? Tô vendendo, vendas todas online, né? Como que essas equipes lideram com isso? Ou vão, de repente volta, né? Lá na Europa tá voltando, né? O lockdown lá. Isso. Então, o que que acontece? O Brasil ainda não está preparado para uma venda 100% online, igual a Tesla. Você entra lá, compra ou faz o empréstimo, né, faz o financiamento. O Brasil não está. E
ok, acontece, né? A gente tem questão de Detran, tem questão do famoso emplacamento, enfim. A própria cultura do brasileiro, né, o famoso jeitinho, ele quer fazer isso. Então, assim, a gente tem que entender que ainda não está totalmente 100% online. Existem casos que o cliente concorda, já, acho que já tem um outro banco que já está fazendo tudo digital, mas assim, é muito pouco. Precisa levar o carro no Detran. Isso. Não, quer levar o carro para o cliente ver, né? Exato, seja num guincho, né? Então, assim, não vai fugir. Sem dizer que o processo hoje no Brasil é 100% online, sabe? É uma inverdade, para não dizer outra palavra, sabe? Então, a gente precisa entender isso. Dá para fazer 80% do movimento da venda online? Dá. É possível. Totalmente. Mas bater o martelo e tudo ainda não dá. Né? Então a gente consegue entender isso. Deixa eu só voltar um pouquinho na Uhum. parte ali que eu perguntei para você de processo, se manda no WhatsApp, manda e-mail, manda, né, Uhum. liga. O processo, ele não existe um método correto e perfeito. Isso vai É isso aí. depender muito da loja, vai depender das pessoas, do processo, da tecnologia. Então, engloba tudo. Então, não existe. Por isso que eu gosto muito de falar, testem e se der errado, refaçam. Por isso que é bom, a gente consegue ver o que dá errado, o que dá certo, né? Então, Sim, sim. refaçam. Então, inclusive, eu fui numa loja, a pessoa falou assim: é isso que eu preciso usar? Eu falei: não. Não é dessa maneira. É isso que você vai fazer agora. Daqui uma semana você pode mudar. Daqui outra, porque não existe um método correto. Para cada É isso loja, para cada pessoa, para cada processo é diferente. é isso aí. Eu queria... Eu, numa época que eu rodava muito visitando algumas concessionárias, aí um gerente falou assim para mim, não, eu não uso classificados, eu uso só WhatsApp para vender. Eu falei, como assim? Eu anuncio aqui os carros para vender no WhatsApp, todo mundo me vê. Eu falei, então, todo mundo que está na sua agenda, né? Que ele está na sua agenda. E ele, realmente, assim, mas o cara vendia, né? Ele usava muito de indicação, então olha que interessante, né? Não é que o processo dele estava totalmente errado, mas é o processo que para ele funcionava. Então a gente tem que entender isso. E uma variável muito importante nisso que você muito bem falou, a vontade que a gente tem que ter de fazer isso. A vontade de usar o sistema, de retornar para o cliente, de mandar um e-mail, de mandar um WhatsApp, de procurar ele na rede social. Né? Então a gente precisa ter isso em mente. É primordial. A vontade aí Com é o que certeza, né? faz a diferença. E o trabalho em equipe, né? Sim, sim, total, total, Ó, a total. Elisângela, sempre falo com o cliente que o preço é na loja. Passo sempre o valor da tabela e vou sentindo o momento do cliente, Isso aí. exatamente. É isso aí, é isso aí. E Elisângela, você ficou um pouquinho além, não sei se você fala o preço no início, no meio, no fim, mas tenta, tipo assim, a última coisa vai falar de preço. Fala, é uma SUV, você tá trocando de carro porque tá com filho, a família aumentou, tá viajando mais, precisa de conforto, aí você desenrola. Porque como eu falei ainda há pouco, né, às vezes esse 150 mil, por exemplo, para ele, puxa, vai resolver todo esse meu problema e eu não imaginava isso, né? Então isso é legal a gente Você mostrou entender isso. valor antes, né? Mostrou valor, mostrou valor. Olha É lá, claro, a realmente. gente Ó, o Modesto pode falou falar. que o valor tem no site. E né? O valor tá no site. O valor do carro, em questão do dinheiro, né? O Tá no dinheiro, site. exato. E é muito legal a gente entender que sempre vai existir cliente preço e cliente valor. Acabou. Preço é o cara que só vai saber do desconto, quanto ele vai pagar e acabou. E o valor é o cara que benefício o produto que o carro vai me trazer. Se a gente ter isso em mente e não ficar focado, os dois aí estão malucos, ficar falando de valor, cara, vai ter. E aí dá para E uma eu dizer que é mais ou menos? Não dá, porque cada cenário é um cenário, né? E uma outra coisa que eu vou falar em relação ao chamar o cliente, a conversar com ele. Hoje, no atendimento, eu falei, a humanização é primordial. E as pessoas, elas querem conversar. Elas querem ter alguém para bater um papo. As pessoas, Isso aí. elas estão carentes. Eu não sei se vocês que estão lidando com clientes estão percebendo isso. Eu tô. Às vezes eu ligo para perguntar para um cliente e aquela conversa flui, porque a pessoa quer conversar, quer bater um papo, né? Não é Psicólogo, verdade? né? Vendedor é psicólogo, gente. Não, mas é verdade. Eles querem, né, bater um papo. Quanto Agora fala. eu ia dizer assim, eu duvido que não tenha um cliente que não vai na loja para tomar só um café. E aí o papo, aí você tem que ter o joguinho de cintura, né? Eu duvido. Mas assim, tome o café com o cliente. Venda o carro para ele já do ano que vem, né? É isso aí. Agora fala pra mim. Hum. Nutrir os leads. Como que funciona isso? Existe etapa? Existe algum processo? Existe uma etapa, existe um processo.
E voltando, né, você me falou, não é que vai ter 100% correto, mas eu basicamente gosto de trabalhar com conversa com o cliente, vamos lá, cliente que te deu uma brecha, que está interessado. Então é falar do benefício, falar do carro, mandar informação sobre esse carro de forma, não é todo dia, tá, gente? Todo dia você vai ser o vendedor chato, né? Abre uma janela aí de uma semana que seja, 5 dias. Eu já ouvi caso de vendedor que o cliente não comprou com ele, mas ele fez tão bem esse trabalho que ele começou a indicar. Olha que louco isso, né? Então, assim, conteúdo, explica, fala de um acessório, às vezes até da revisão. Olha, melhoraram o preço da revisão fechada aqui. E aí depois você vai voltar a falar em preço. Fala da tua agenda, falar que você tem um dia e hora disponível para o cliente, né, para fazer um test drive, isso é muito importante. Isso não deixa de ser uma nutrição, né? Então isso é muito importante. Só que a gente diz o quê? Não, qual horário que o senhor pode? Não pode, o cara pode qualquer horário, né? Então assim, o que eu posso deixar para vocês hoje é isso. Do cliente que está interessado, né? Conteúdo, preço sendo a última coisa, e aí quem sabe até numa futura indicação, né? Ver que o cliente é mais disponível. Rafael, e o cliente que não está me dando a bola, tenta aí 3, 4 vezes um contato com ele, não conseguiu, joga ele para o venda não realizada, para num momento futuro o teu marketing ou você mesmo voltar e fazer um novo trabalho com esse cliente. Qual que é o caminho desse lead finalizado? Um caminho ideal. Ele não vai comprar. O que eu faço? Não vai comprar. Então, não comprou, deixa ele guardado, né? Vamos colocar ele numa blacklist. Só que não é para não falar com ele, é para falar com ele, né? E aí vamos fazer um trabalho de repescagem. Conforme, sou uma cliente só de sedã. Opa, tô com uma mega promoção de sedã. Vou impactar esses clientes de sedã, né? Cliente só de SUV, vou impactar de SUV. Rafael, mas não tem nenhuma campanha agora, não tem nada. Então, contato com o cliente, oi, faz muito tempo que a gente não se fala. A gente está com uma promoção muito boa, aí você não fala de preço. Que talvez você até não tenha naquele momento, mas aí você consegue voltar com ele, né? Aí vai despertar aquele interesse. Tem muita gente que não gosta de e-mail marketing. Claro. Vou dar uma sugestão. Eu sei, você vai falar do e-mail marketing, mas eu ia falar isso, o e-mail marketing. Eu acho muito legal, por exemplo, um cliente que é o sedã. E aí o que você pode fazer? Você pode programar uns 5, 6 e-mails de conteúdo de sedã, sem falar de preço, sem falar de nada, e enviando para ele. E se ele tiver na sua lista, no seu WhatsApp Biz, se tiver as tagzinhas lá, trabalhar isso também. Conteúdo. Você viu algo interessante de sedã? Manda para ele. Lógico, com o consentimento dele querer receber também, né? Algum acessório que está naquele obsoleto, que estão dando mega desconto, manda para ele. Aí ele vai dizer, poxa, mas eu não comprei o carro. Essa é a hora de comprar o carro. Isso é legal, pode parecer que não funciona, mas funciona, gente. Funciona sim. Olha, conta a dica, hein? O Fabrício... você vai falar? Pode falar. Nos momentos em que se acumulam os leads, especialmente devido ao horário em que o lead foi criado, a questão é a seguinte, deve-se priorizar o retorno pelo critério de tempo, canal de origem? Ou canal de origem, né? Então, Fabrício, é bem delicado isso daí, viu? Bem delicado. Eu vou te sugerir, e assim, se você for gestor, é o Fabrício, eu conheço, ele é gestor. Então, assim, priorize pelo tempo, tá? E não pelo canal, porque existe um velho hábito, eu vou atender primeiro desse canal aqui, que eu sei que converte mais. Existe isso, né? Somos humanos, a gente quer o mais fácil, né? Vamos ser sinceros. Agora, o tempo é melhor, por quê? Aí eu faço vou dar só uma única comparação. Lead que foi enviado no domingo, 1 da manhã, e lead da segunda às 8 da manhã. Quem que você vai atender primeiro quando você chegar às 9 na concessionária? Normalmente tem que falar, o de domingo. Não, fala com o cara da segunda, né? Porque o da segunda, na cabeça dele, ele sabe que a concessionária está aberta e daqui a pouco alguém vai falar com ele. A expectativa está lá em cima. O de domingo não, mandou depois do expediente, estava ali de boa. Você tem que dar algum retorno para ele o quanto antes. Mas assim, eu não vejo como prioridade dentro desse cenário de tempo. Tá? E assim, eu sugiro sim, dê o contraponto, né? Tempo ou canal. Foca no tempo. Isso é primordial. Até para o cliente não ficar no limbo e dizer, poxa, 22 dias para me responder um lead. Aí já era, né? Até porque o canal não importa, né? Os clientes podem entrar é lógico que pelo Google entrando, a conversão é maior. Mas tem cliente que entra das redes sociais que estão realmente interessados, né? Então, até porque o canal não importa. O canal, ele realmente é importante para o cliente. O tempo, vamos ver mais aqui, né? Ó, meus clientes vão se tornando amigos fidelizados. Olha lá, o Moisés
Até uns 5 por dia ele fala, fico até azedo de tanto café. Eu ia Essa amar, pilha eu amo café, tomo o dia inteiro. Vamos ver. Às vezes é importante falar com o cliente sem falar de negócio. A próxima conversa, sim, isso fideliza. Olha lá, o Henrique, ele é especialista, ele é um vendedor prêmio especialista, né, Henrique? E ele sabe muito bem de como atender, né? é isso aí. Ele Então vai é entender que importante, você é um realmente. amigo e não um vendedor, realmente. É isso aí. E, ponto muito importante, gatilho mental. Você vira uma referência. Você sendo referência, a primeira pessoa que ele vai pensar é em você. Não é aquele vendedor que só quer vender, vender. Não, você quer vender, claro, a gente quer dinheiro no bolso. Mas ao mesmo tempo, você quer ali fazer com que o cliente compre, o cliente seja tranquilo e dizer, não, beleza, eu não vou nem pedir desconto, que eu sei que é bom, você está me indicando, eu sei que é bom, não vou pedir. Acontece, é até um pouco raro, né? Mas acontece isso. Maravilha, sempre aprendendo, é isso aí. A gente aprende todo dia, né? Ou, Ai, que legal, adorei assim bater um papo com você. Se vocês tiverem mais dúvidas, gente, vamos mandar. Eu já tirei todas as minhas aqui com o Rafa. Se você também, Rafael, tiver alguma coisa assim importante que você queira acrescentar e sem eu ter perguntado nada, você pode não, falar. tranquilo. Eu acho que sim, basicamente, está indo para os finalmente aqui, né? Pelo tempo, se eu não me engano. Então, assim, basicamente tem que entender que lead vem de diversos canais, o cliente está em diferentes momentos de compra, né? Momento de compra dele como pessoa e dentro do funil também, né? Ele acaba se confundindo isso. E antes de você, vendedor, dizer, poxa, tá inválido, tá ruim esse lead, procura entender como é que esse lead é criado, como é que esse lead é formado. Isso vai te ajudar muito, inclusive até dar insumo para o marketing, tá? Eu gosto de trazer isso daí, porque realmente as pessoas, o lead não presta. Mas peraí, você entende como ele é criado? Às vezes o Até celular mesmo, só tava. até Pode mesmo para falar. você poder iniciar uma conversa, não é? Você precisa saber de Sim, como que ele veio, para você poder ter esse primeiro atendimento, né? sim, é verdade. Até porque tantas e tantas vezes a gente liga e o telefone está desligado, só que não é que está desligado, é que o cara passou, sei lá, embaixo de um viaduto, ou tá no elevador. Aí você já fala, esse vídeo não presta. Não Telefone liga ruim. mais. Não liga mais. Aí você pode tentar daqui a 5 minutinhos de novo, né? Então, isso é legal, a gente começar a ter dentro da mente. Acho que o Modesto perguntou, é na Canopus, Modesto. Estava toda no grupo Canopus. É um grupo aí bem forte de Toyota do Brasil. Então, assim, e ele é muito interessante, né? Porque é um cenário onde a bandeira é muito forte, você também trabalha com Toyota, e ao mesmo tempo a gente consegue ver que a montadora Toyota, ela está numa evolutiva muito legal de leads como um todo. Se a gente comparar, por exemplo, com a Nissan, né, que já está no outro momento. Não sei se você sabe, a Nissan você consegue comprar o carro por um boleto dentro do site deles. Olha que louco isso, né? Então assim, e tá todo mundo correndo, todo mundo Ah, evoluindo. Então isso é todo muito mundo correndo legal, atrás. com Ó, certeza. importante não demonstrar a necessidade que você precisa vender. Imagina um vendedor de tênis que fica no seu pé. Realmente é uma Nossa, chatice, né, Toledo? é muito chato. É muito chato e na real não vai te indicar, vai te chamar de chato ou de outros nomes e não vai querer nunca mais nem ver o nome da empresa, porque ali você não está sendo o vendedor Rafael Alessandro, é o vendedor da empresa X. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Aí quando você vai para outra empresa, você vai falar com ele, ele vai falar assim, não, Alessandro e Rafael é daquela empresa, ixi, são chá demais. E não é, né? A É Renault criar também está adiantada, é relacionamento, né? verdade. É um relacionamento, exato. Relacionamento é conexão, porque das redes sociais, o vendedor ele tem que criar essa conexão, né? A loja Sim, criar essa conexão e depois ter esse atendimento humanizado, certo? Não é? com certeza, com certeza. E aí, ó, o Toledo, né, falou um negócio, seja consultor e não vendedor. Eu vou além, e não seja um tirador de pedido. A gente está muito acostumado com lead tirar pedido. O cliente mandou, já falou quanto ele tem de entrada, se está pré-aprovada a ficha dele, você vai lá ficar todo felizão. Aí no primeiro lead que te dá um pouco de trabalho, você reclama, você xinga, você fala que Desanima, não né? presta. É complicado, Desanima, né? somos Mas humanos. querendo ou não, eu já fui vendedora, eu entendo esse lado para Eu falar. também Porque, sei como assim, é. né? Não é muito bom você estar ali, você tá animado, seu dia de trabalho, e de repente você não consegue vender, aí você tem de outro e não consegue, você meio que É, desanima, né? Isso é real, com né? Acontece. certeza, com Ó, certeza. O Toledo falou para marcar uma live, a gente, vamos pensar nisso, mas aí só vai dar para Vamos. fazer pelo YouTube, tá? Porque aqui não só dá para fazer dois. É, não, Vamos tranquilo, pensar vamos assim, sim, Toledo. vamos sim, vamos sim. Vale muito a pena. O que mais Mas, aí ó, você pode acrescentar, Rafael, para a gente finalizar nosso bate-papo? o que eu posso.
acrescentar para vocês é, usem também classificados, tá? Classificados é um canal muito interessante, muito bom, é um lead quente, tá? Porque para o cliente ir lá e perguntar, né, ele já está querendo comprar. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o classificados tem uma vertente aí dos dados às vezes não serem muito reais, diferente um pouco de rede social. Mas eu sugiro, vendedor quer vender é Google com o próprio site, rede social e classificado. Fechando essa tríade aí, você vai longe, com certeza. Que É maravilha. basicamente isso que a gente tinha para falar, né, Alessandra? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada pelas Nada, perguntas aí de todo mundo. com Fiquei certeza, foi super muito feliz bom. porque o bate-papo fluiu. Eu tirei muitas dúvidas aí, né? Legal, legal. Que A legal. ideia é Muito essa, né? obrigada. A Supra nasceu com essa missão, ganhar dinheiro, com certeza, mas servir, né? Trazer conteúdo, trazer esse material para vocês aí, que às vezes fica tão no dia a dia, tão automático, que esquece um pouco das coisas. É Então é verdade. legal. E nada melhor da gente, né? A gente que eu digo, eu e você, que já vivemos muito dentro desse mundo de concessionária, e ainda tá, de certa forma, que a gente acaba prestando consultoria, mentoria, mas trazer conteúdo. E, gente, não existe nada certo, não existe nada errado, tem que testar. Para a loja do lado funciona o jeito A e da loja do outro Verdade. lado funciona o jeito B. Tem que testar. Ó, Essa que é a ele realidade. falou realmente esse Webmotos e o LX, esses classificados que você se referiu, né? Sim, exato, exato, exato. De carros. Eu também acredito muito que não exista um método correto. Por isso que eu gosto de atender um a um. Eu gosto de dar mentoria, eu gosto de falar, porque não vai dar certo para você vendedor de carros e para o lojista. Cada um tem um jeito, cada um tem um público, né? Tem horários diferentes e tem tudo isso. Agora, uma coisa que eu também posso acrescentar aqui em relação a atendimentos de redes sociais, se vocês conseguirem aumentar um pouquinho o prazo, né? Tipo, acaba às 6, mas ter alguém de horários diferentes para atender horários Sim. diferentes, porque os clientes estão depois das 6 na internet, ou estão o dia inteiro, né? Então, eu também acrescentaria horários de atendimentos diferenciados hoje em dia. O pico de lead, para quem não sabe ou não se lembra, é durante a semana. Não é durante o final de semana. Durante o final de semana, aumenta até um pouquinho o fluxo dentro da loja, né? Então, assim, pico da semana é importantíssimo. Atuem forte dentro dele. E essa sua sugestão é excelente. Um pouquinho depois das 6 ajuda muito. Com Maravilha, certeza. gente. Muito obrigada. Obrigada, Rafael. Adorei nossa Eu live. que Obrigada, agradeço. Foi muito pessoal. bom. Boas vendas aí para vocês. Se vocês precisarem, me chamem no direct, chama o Rafa no direct, né? Com certeza. Supra Mentoria, segue lá e vamos em frente. E, gente, não existe fórmula mágica. Eu sempre digo isso. Quem prometer que vai vender carro da noite para o dia ou qualquer outro produto, tá mentindo. Não tem hack, não tem fórmula mágica. É muito trabalho, muito É trabalho. muito trabalho. Não existe método, gente. Vamos colocar isso na cabeça, tá? É isso aí, É é muito isso aí. trabalho, né? É Um isso aí. abraço, gente. Valeu. Obrigada, Valeu, viu? gente. Obrigado. Boas Tchau, tchau. vendas! Boas vendas. Tchau, tchau.